A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, gostaria de agradecer você por mais uma vez estar aqui, dando continuidade a esse propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias. Que maravilha falar de Jesus, não é mesmo? Muito obrigado por estar aqui comigo, apoiando esse projeto e compartilhando para as pessoas. Eu fico muito feliz de você estar aí evangelizando também, né? Porque é isso que o Senhor nos pede, né? Gente, gostaria desde já de pedir seu like, se você pudesse estar deixando seu like aí, comentar aí embaixo aí sugestões de vídeos, comentar aí o que você quiser comentar, perguntas, que aí eu vou tentar responder ali o máximo que eu consigo. Tudo aqui, ó, da Bíblia. E se não for da Bíblia também, manda umas perguntas aí embaixo também que a gente vai tentar responder aí, sempre com a liderança do Espírito Santo, tá bom, gente? Muito obrigado. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho se você não ativou, que isso aí vai te ajudar a receber notificações quando eu postar vídeo, vai te ajudar a ver os vídeos novos que sair. É muito bom, né, gente? Muito bom louvar a Deus, tá bom? Gostaria de orar por você agora, se pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade aqui de estar dando continuidade, Senhor, nesse estudo, Pai, desse propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias, Pai. Peço que hoje, Pai, o livro de Atos irá se concretizar, Pai. Que o Senhor venha falar a mensagem que o Senhor queira falar conosco, Pai. Hoje, capítulo 27 e 28 de Atos. Eu venho pedir que o Senhor venha, Senhor, mais uma vez abrir nossos olhos, que a palavra de hoje venha poder entrar e fixar no nosso coração, Pai. Desde já, Senhor, peço que o Espírito Santo venha conduzir esse vídeo, Pai, que eu venha servir como instrumento na mão do Teu Espírito Santo, Pai. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então vamos lá pegar nossas Bíblias, abrir lá no livro de Atos, capítulo 27 e 28, né? Que hoje ali a gente vai estar finalizando o livro de Atos, que é um livro Atos dos Apóstolos. Né, gente? É sempre bom que você possa estar acompanhando ali com a Bíblia, se você não tiver uma Bíblia física, acompanha com a digital, no celular aí, no iPad, no computador. Se não tiver também, presta bastante atenção na leitura, que você vai ser abençoado ali pelo Senhor Jesus, tá bom, gente? Então vamos aqui prosseguir a leitura. O capítulo 27, que tem como título Paulo é enviado para a Itália. Ele começa assim: Quando foi decidido que deveríamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando com Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo das Sicílias e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava partindo para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos a imediações de Cnido, não sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali, para que se podia chegar a Fenícia e passar o inverno, a visto de ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e passando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, descanteou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Passando o abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar os barcos na areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, do dia seguinte começaram a jogar a carga no mar, e no terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio.
E não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, disposou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir para Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo que vai acontecer conforme foi dito, porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar da Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar a sonda e viram que a profundidade era de 27 metros, desculpa. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram-se da polpa 4 âncoras e oravam para que rompessem o dia. Nisso os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote ao mar, pretexto que iam largar as âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram o cabo do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa. Por disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, pegaram um pão e deu graças na presença de Deus, deu graças a Deus na presença de todos. Depois de partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e puseram-se também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos de comida, aliviaram o navio jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada que havia uma praia. Então consultaram entre si se não podia encarar o navio ali. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se à praia. Dando, porém, num lugar onde correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados que os presos deveriam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiro, lançassem-se ao mar e alcançar a terra, quanto os demais que salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram da terra. Bom, gente, esse capítulo 27 parece ser um pouquinho complicado, mas na verdade ele não é complicado de forma nenhuma. Ele está contando ali da viagem de Paulo de barco até ali onde ele deveria ir, né? Até César, que ele deveria ir, né? E nessa viagem o que aconteceu foi que Paulo foi avisado que ele não deveria continuar a viagem ali, as pessoas do barco não deveriam continuar a viagem, porque senão eles teriam uma perca muito grande do navio, da mercadoria, uma perca, um lucro seria muito, o lucro não, né, a despesa monetária seria muito grande. Porém, eles não ouviram Paulo, porque eles estavam confiando ali na pessoa que pilotava o barco, nas pessoas ali, e não ouviram, e nisso eles partiram viagem. Quando partiram viagem, eles viram ali que estava tendo tempestade, muitas coisas, e Paulo falou. Ele falou assim, ó, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga no navio, mas também na nossa vinda. Isso aí foi antes, desculpa, isso aí foi o que Paulo tinha falado antes, certo? Mas mesmo assim eles continuaram. E o que Paulo falou depois foi o seguinte: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e quem sirvo, esteve comigo. Um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. Então o que aconteceu foi, eles mesmo assim partiram, mas como Paulo tinha uma missão de ir ali até César, Deus, ele enviou um anjo dele para mandar uma mensagem para Paulo, falando assim: Paulo, não tenha medo.
É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Então, além de estar te salvando, Paulo, porque você precisa ir lá para César, todos que estão aqui no barco, porque Deus, com sua graça, ele deu todos a você, que nenhum vai morrer. E aí, a partir desse episódio, eles começaram a ouvir mais Paulo. E aí aconteceu que a gente vai ver o naufrágio depois, que eles foram ali chegando perto de uma ilha, tudo. E ali uns caras queriam sair do barco, porém Paulo falou assim, ó, se vocês saírem do barco, vai dar ruim, não sai não. E eles não saíram. E eles foram vendo que estava se aproximando ali de uma ilha. E ali, como tinha presos naquele barco, eles queriam matar os presos. Mas o centurião que estava cuidando de Paulo não deixou matar nenhum. E também para se cumprir o que Deus tinha feito, né? Falou que nenhuma vida se perderia, então nenhuma vida ia se perder, né? E ali não deixou matar nenhum. E aí o centurião falou assim, ó, vocês que sabem nadar, pula aí primeiro, vai nadando até a terra. E os que não sabem nadar, se agarra em um pedaço de madeira, se agarra até a terra. E foi isso que aconteceu. E aí a gente pode ver a chegada ali na ilha de Malta, que é a ilha que eles viram ali, que o capítulo 18 tem como título A Ilha de Malta, e começa assim. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos encontraram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram todos nós por causa da chuva que caía por causa do frio. Tendo Paulo ajuntando e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora do fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu com a hospitalidade e com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiam com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema deuses gregos, os deuses gêmeos, Castor e Pollux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo das costas, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul. Em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos ali com eles 7 dias. E foi assim que nós nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos, ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a Pársia de Ápio e as 3 Vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me porque não me encontraram em mim mal nenhum, crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César. Não tendo eu, porém, nada de acusar o meu povo, foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algum mal a seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram um grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde residia. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição do testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vocês, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para que acontecer que não veja com os olhos, ouçam com os ouvidos, entenda com o coração e se converta, e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que a salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, os judeus foram embora,
tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam, pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Bom, gente, esse capítulo 28 dá ali o final de Atos, né? Esse capítulo 28 a gente pode ver ali que ele tem uma referência ali muito grande ali, Marcos, deixa eu pegar aqui, Marcos, aqui ó, lembra ali que Paulo, ele chegou ali e ele estava ali na fogueira e ele foi pegar ali um graveto e uma víbora mordeu ele? E o que acontece quando uma cobra venenosa nos morde? Acontece que nós ficamos intoxicados e a gente pode até morrer, né? Mas olha o que está escrito aqui em Marcos, capítulo 16, se eu não me engano, capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha que maravilha. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem a mão sobre enfermos, eles ficarão curados. E o que acontece ali na ilha de Malta? Paulo é picado por uma víbora, ele impõe a mão sobre enfermos e eles são curados. E ali demonstra que Paulo está ali com Jesus, que está ali com o Espírito Santo. E não é só Paulo que pode fazer isso, mas tem uma notícia muito boa. Se você está com o Espírito Santo dentro de você, se você está com Jesus no teu coração, você também pode fazer isso com fé e por meio de Jesus, porque não é você que tem o poder, mas é Jesus e a autoridade do nome dele que dá poder a nós, e por meio dele nós somos um instrumento na mão dele ali em que curaremos pessoas, em que ali expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, mas tudo por meio dele, não nós, mas por meio dele, amém? E a gente pode ver ali a chegada de Paulo em Roma, em que ele chega ali em Roma e ele conversa ali com alguns judeus, e eles falam assim, bom, a gente não ouviu nada disso, e aí Paulo começa a pregar para eles, e alguns deles ali até acreditam, porque olha o que fala ali, né, que muita gente acha que contradiz o Velho Testamento com o Novo Testamento, mas não, olha o que fala ali, eu acho muito legal isso. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Deus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. Então, Paulo usando o Velho Testamento para provar que Jesus era o Messias enviado, que foi prometido. Mas mesmo assim, alguns ali não acreditaram. E aí Paulo usa um trecho lá do profeta Isaías, que foi uma profecia que ele estava se cumprindo mais uma vez, que fala assim, vai este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Então ele estava se cumprindo mais uma profecia, né? Não só ali, mas muitas vezes, em que o profeta Isaías falou assim, ó, vai acontecer que você vai falar para as pessoas, elas vão estar com ouvidos tampados, então não vão entender. Você vai mostrar para as pessoas, elas vão estar com os olhos fechados, então elas não vão ver. E o coração delas vai estar endurecido, e a palavra não vai entrar no coração dessas pessoas. Ali foi o que aconteceu, infelizmente, com alguns judeus, e é o que acontece, infelizmente, com muita gente hoje em dia. Por conta dos olhos fechados, dos ouvidos tapados e do coração endurecido, a pessoa não consegue abrir os olhos para a verdade. Porque a partir do momento em que você verdadeiramente abre a porta do seu coração, Jesus entra. E o Espírito Santo te convence da verdade. Não sou eu, não é o seu pastor, não é um pregador que vai te convencer da verdade. É o Espírito Santo. Porém, você precisa abrir a porta do teu coração. Amém? Para ele fazer morada e o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, te convencer e te mudar e te dar forças para ali estar prosseguindo nessa tua nova vida, que é a vida em Cristo. Amém, gente? Essa foi a leitura, então, do capítulo 27 e 28, a leitura de hoje. Gente, muito obrigado por ter ficado até o final. Se você não deixou seu like, deixa seu like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, comenta aí embaixo o que você gostaria de comentar, tá bom, gente? Gostaria de orar por você agora, se você pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez, Pai, estar aqui conosco, Pai. Que essa palavra venha entrar no nosso coração, Pai. E que como Paulo ali veio demonstrar, Senhor, que ele era um seguidor do Senhor, Pai. Que nós venhamos demonstrar também, Pai. Que nós venhamos ser o sal e a luz desse mundo, como diz a Tua palavra, Senhor.
que nós venhamos ali ser seguidores do Senhor Jesus, Pai. Que nós venhamos cada vez mais ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo e que Teu Espírito da verdade nos mostre que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe, viu?